Estamos de volta! Depois da nossa hora mais doce. Agora vamos falar um pouquinho sobre trabalho, né? É isso aí, Nem trabalho... tudo é tão doce nessa vida, tem que trabalhar, né, meu povo? Preparar novos voluntários para poder se desenvolver dentro de uma empresa. Como se preparar para desenvolvimento de uma empresa. Das pessoas, né? As pessoas. É que sem as pessoas a empresa não acontece. E hoje Verdade. nós vamos falar com o empresário Fernando Praxis. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado. Um prazer estar aqui Boa com tarde, todos Fernando. vocês. Tudo bom, Boa tarde. Fernando? O prazer é tudo bem? nosso, viu? Uma honra. Vamos falar um pouquinho sobre a importância desse gerenciamento, né? Eu me recordo que eu li um livro há um tempo atrás, já faz uns bons anos, que é Como Influenciar Pessoas, né? É um livro maravilhoso. Você leu também? Uhum. Para quem quer começar um negócio ou para quem quer se relacionar melhor no seu âmbito familiar, profissional, enfim. E ele fala sobre muitas coisas bacanas. Eu queria que você me falasse um pouco. Eu não sei se você já leu esse livro, provavelmente já, se não for seu livro de cabeceira. Olha que engraçado. Esse livro, para mim, é um clássico, tá? De Dale Carnegie. E eu sempre falo nas minhas palestras o seguinte: se você me perguntasse, Fernando, eu só tenho a oportunidade de ler um livro, eu não vou ter outra oportunidade, qual livro você me indicaria? Sem sombra de dúvidas hoje, porque amanhã isso pode mudar, eu posso ter uma outra literatura, enfim. Mas hoje a minha resposta seria como fazer amigos e influenciar pessoas. E foi muito legal também outro gancho que você falou, Bárbara, que é muito importante. O capital mais valioso que as empresas possuem, qual que é? São as pessoas. As pessoas. O que adianta, né, por exemplo, um cenário todo como esse, 100 pessoas, vira um galpão, É verdade. certo? E às vezes eu percebo muito nos treinamentos, as empresas fazem grandes investimentos na sua infra, na sua estrutura, o melhor equipamento, a maior tecnologia, e acabam esquecendo do principal, que são as pessoas. E como fazer amigos e influenciar pessoas é realmente um clássico para quem quer realmente ascender no mundo dos negócios. Fala muito sobre comunicação, e comunicação é a base. Sem uma boa comunicação, sem uma base, fica muito difícil de prosperar, de crescer e de evoluir. Nem estava tanto a combinado, empresa. né, Fernando? Não Não estava de verdade. Foi algo que me veio aqui à mente por conta de tudo que diz nesse livro, né? E quem não acreditar, eu tenho um vídeo comprovando, tá? Isso já foi dito em outras palestras. Não li esse legal. livro, gente. Nunca li esse livro. Não, você vai Aliás, gostar, só li a Bruno. capa, né? É o que eu faço. Leio 5 páginas, esqueço, começo de novo e vivo nesse ciclo sem fim de Nunca terminar de ler o terminar os livro. gente. livros, né? Acho que muitas pessoas se identificam, né? Agora, me diz uma coisa, Fernando, qual que é o primeiro passo para quem tem uma empresa com vários funcionários ou poucos funcionários, né? Mantê-los motivados? Como que funciona esse processo de estar ali se preocupando com as engrenagens que são os funcionários? Gente, isso foi combinado, não é possível. Essa é outra área que eu adoro. E eu vou tentar explicá-la da forma mais simples possível. Tem uma linha da psicologia que se chama behaviorismo. É uma linha que se trata sobre estímulo e resposta. Mas assim, respondendo mais na essência, para você ter uma empresa onde você tem as pessoas engajadas, primeiro de tudo, empreendedor, empresário, você precisa olhar as pessoas como pessoas. Gente trabalhando com gente, entregando serviço, entregando proposta para gente. Quando a empresa tem essa visão de estar trabalhando com pessoas e não com máquina, ela já está um passo gigantesco à frente, já está um passo muito grande. E aí entra a parte técnica, que aí, por exemplo, estímulo e resposta, que é a parte do behaviorismo. Existe uma ferramenta que chama motivograma, que, por exemplo, suponhamos que você queira dar um estímulo, dar uma motivação, uma meta. Normalmente o que se coloca? Se você bater a meta, você vai ganhar X de comissão. Recompensa, né? Recompensa, estímulo e resposta. Isso é interessante, porém, o que o empresário precisa saber? Será que para aquela pessoa, o que ela está ansiando, o que ela deseja, é o reconhecimento financeiro, monetário? Às vezes não. E aí tem toda uma técnica em cima da pirâmide de Maslow, que também é um teórico da psicologia humanista, que você trabalha as necessidades humanas, fisiologia, segurança, associação, que é amizade, autoestima e autorrealização.
E nessa ferramenta você consegue saber exatamente qual é o estímulo que a tua equipe, e aí você, na equipe você faz a média, ou que o profissional almeja. E não fica naquele lance de tipo, entrega a meta, entrega a meta, entrega a meta, preciso que você entregue a meta. Mas você não está entregando para o outro o que ele deseja. E aí nós tendemos a entregar o estímulo que nós gostamos. Então, um exemplo, eu torço para o Corinthians, então se você bater a meta, eu vou te dar uma camisa autografada do Corinthians. E aí o cara é palmeirense. Faz o menor Sentido, né? Verdade. Não, eu acho que é importante a empresa também conhecer o funcionário, porque às vezes o estímulo que o funcionário acha que precisa é uma recompensa financeira. É. Mas às vezes ele já também não está mais tão feliz com o emprego, e aí você dá uma recompensa financeira, daqui 4 meses o cara já está desmotivado de novo e não vai ter dinheiro que vai fazer ele se sentir motivado. Perfeito, Bruno. Isso que você falou faz muito sentido. Se o empreendedor não tiver a consciência e a coragem, porque precisa ter coragem para isso, para conhecer a tua equipe, fica muito vaga. E aí não consegue entregar o melhor. E muitas vezes, por incrível que pareça, eu aplico isso em muitas empresas. E na maioria, adivinha qual que é o maior estímulo dos colaboradores? Eu imagino que o salário. Financeiro. Elogios. Um dos. O que chama autoestima, né? Quando o profissional, né, nessa ferramenta motivograma começa a bater que o colaborador necessita, né, de autoestima, aí é o elogio, é o reconhecimento. Porém, guardem com atenção minhas palavras. Um reconhecimento nunca pode ser de forma fria. Nunca pode ser de uma forma mentirosa, ele tem que ser verdadeiro. Não perca o teu tempo se for para dar um tapinha nas costas e falar, mandou bem, não olha nem no rosto do seu colaborador. Aí não dá, né? Tem que ter conexão, tem que ter verdade. E por isso que nós temos, né, que estar sempre observando e aplaudir os pequenos avanços, não só o grande. Né? Quando tá tudo pronto, é legal todo mundo chegar e bater nas costas, mas ninguém viu a fundação, ninguém viu a base. Verdade. Então isso E é o muito contrário importante. disso? Quando a gente, por exemplo, as empresas avaliam que um determinado funcionário precisa de um toque ali para melhorar em determinada atividade. Como é que eu preciso falar isso de uma maneira que o funcionário se sinta acolhido e motivado para continuar fazendo essa atividade, até mesmo para não perder o próprio emprego? Perfeito. Outro ponto super importante. Parece que tá combinado, gente. Pior que não tá nada Juro. combinado. Eu tenho um treinamento exclusivo para feedback, porque eu percebo muito isso nas empresas. As pessoas não aprenderam a como dar um feedback. Acho que dar um feedback é você chamar a pessoa na hora que a coisa tá ruim. Então, ó, vem cá, preciso tomar uma sopa contigo. Você já faz o quê? Preciso falar com você. Automaticamente, teu olho dilata, a pupila, você já fica... O que eu Adrenalina fiz? já sobe, a mão tremer as sua. pernas. Exatamente. Só que o que muitas pessoas não sabem, o que acontece? Neurologicamente, nós começamos a fazer um processo de defesa. Então, quando você falou, Fernando, preciso falar com você, eu já comecei a processar o quê? Porque estava agora Agradável falando essa de- forma. É agradável. primeiro, você tem que entrar com um elogio. Lembra que a gente comentou agora que o elogio tem que ser sincero. Então, por exemplo, podemos fazer uma Lógico. brincadeira? Claro, só se for agora. Então, perfeito.
Vamos colocar que eu trabalho com o Bruno e eu preciso dar um feedback de um determinado assunto. A primeira coisa que eu vou chegar, Bruno, tudo bem? Preciso falar com você. Cara, fiquei muito feliz de você ter fechado o cliente semana passada. Meu cliente está tudo certo, já está em andamento, o pessoal já está para entregar o produto. Preciso, além disso, preciso da sua ajuda no sentido XYZ. Estou vendo que você não está conseguindo entregar aquele cliente X e a abordagem que você está fazendo não está mais correta. O que eu gostaria de te orientar? Vai por esse caminho e depois você me fala. Além disso, também fiquei muito feliz com o faturamento que você deu ano passado. Foi muito bacana o resultado. Parabéns, estamos juntos, muito obrigado. Parece simples, Você mas deu um tapa, você não. Você Eu ia te perguntar fez um isso carinho, agora. deu um tapa tá? e fez outro carinho. Tô ficando com medo dessa entrevista aqui, porque eu ia te perguntar exatamente isso, mas termina de concluir aqui. Vamos a fundo Vamos agora. lá. Primeiro, acabei de abrir o processo de escutatória dele com um elogio. A partir do momento que eu dei o elogio, eu consegui abrir o campo do Bruno me ouvir. Legal. Depois, na continuação, nunca usem mas, que é como você falar assim. Nossa, eu tava preparado Pro pra- mas. sim. Exato. Nunca use o mas, porque o mas quebra, o mas rompe. Então, a mesma coisa que chegar em casa e falar, ah, amor, eu te amo tanto, mas... Tem sempre Quero Porém, não. Então, você usa sempre o e. Então, você fala, Bruno, entregou o resultado. E, além disso que você tem feito, nós podemos entregar muito mais, E aí eu dei continuidade. O E não quebra, não rompe o processo de escutatória. E aí eu continuo, te dou todo o feedback, te aponto a melhoria, porque também só chegar para dar o feedback e falar não está fazendo legal e deixar embora. Te dou o ponto, os caminhos que podem ser trilhados e depois eu finalizo com um outro elogio, mostrando o teu valor e o quanto você é importante para a empresa. Dificilmente dá errado. Na maioria das vezes é bem assertivo e a pessoa se sente respeitada. Não tem nada melhor do que alguém te dar um feedback e você realmente acatar e falar, poxa, eu posso melhorar nesse sentido. Sócrates diz uma coisa que eu acho que cabe muito nisso. E ele usa isso no meio da educação, que ensinar não é despejar um vaso e transbordar o outro, é acender uma chama. E quando você faz isso, você acende uma chama no outro. E aí o contexto todo muda. Faz sentido? Total. Eu ia te Totalmente. perguntar, porque tem uma amiga que uma vez ela falou uma coisa pra mim e isso nunca saiu da minha cabeça. Ela falou, olha, no dia que você precisar dar uma bronca, falar alguma coisa pra mim, elogia ela primeiro, depois você fala. E aí eu ia te perguntar se isso fazia sentido. Você já me respondeu, então... Faz todo sentido, Porque- mas ainda agora eu vou complementar. Elogia, Aham. fala e depois dá um outro elogio pra... Pra fechar. selar. Carinhozinho. Vai, entendeu? Põe o pão na Exato. chapa, põe o hambúrguer, E depois- sela, tal e entrega. Dá uma Mas, prensada. em alguns casos, Fernando, por exemplo, a pessoa, você chegou, elogiou a pessoa recebeu aquele elogio, ela começou a produzir 2, 3, 4 vezes mais, mas você não percebe também que, vamos colocar aqui, depois de uns 2, 3 meses, aquela pessoa, por ter recebido aquele elogio, ela se doou, ela meio que se acomodou, e ela voltou para a estaca zero. Aí o patrão vai ter que falar novamente o outro elogio para poder fazer a pessoa se tornar. Perfeito, perfeito. Rei, maravilhosa pergunta, muito obrigado. Seguinte, motivação, gente, é igual ao banho. Tomou um hoje, que legal. Amanhã precisa tomar outro. É. Porém- É todo dia que toma? De vez em quando. É, Bruno, então, né? Eu acho que você não Muito sabe. bom, adorei. Eu não só no sábado. Desculpa. Mas o que acontece? Por isso que o processo de liderar, de gerir, precisa ser muito bem definido. E às vezes acaba acontecendo que pessoas que são boas executoras acabam subindo para cargos de liderança. E não que esteja errado, mas precisa tomar um certo cuidado, porque a liderança tem que estar sempre pontuada nesse sentido. O elogio, em algumas empresas, na minha, eu já fiz muito. Eu já vi o elogio sanar pontas que eu nem cheguei a comentar. Um exemplo aqui, vou usar de exemplo de novo. O Bruno toda vez está deixando, está deixando a louça suja. Toda vez ele vai na cozinha e deixa a louça Já não suja. toma banho, deixa a louça. Caraca! E aí o que acontece? Poxa, é verdade, né? Eu peguei, né? Não podia perder essa. Meu Deus, tadinho. Palhaçada. viu? Desculpe. O que acontece? Quando aí, por exemplo, o Rê chegou, lavou a louça dele, eu tô ali perto, pô, Rê, que legal, cara, que você lavou a louça, deixou a pia tudo certinha. Pô, é muito bom contar contigo, cara, muito obrigado. Só que eu já falei na intenção Sim. do Bruno ouvir.
E aí, daqui a pouquinho, na semana seguinte, o que está acontecendo? Tá o Bruno nas lá. panelas lá, ó. Ariano. Ó, ariano. Então, o elogio precisa ser rotineiro nas empresas. Porque a gente não pode só chamar as pessoas... Pô, para pensar. Você sai de casa, quanta coisa certa vocês fazem para isso aqui acontecer. Sim. Aí, chega, um exemplo, eu, patrãozão, pô, você não viu que o cadarço estava desamarrado? Ô, miserável, eu tô aqui desde as 7 da manhã, a luz tá certa, o cenário tá certo, tá tudo no certo. lugar, você só viu, o cadarço desamarrado. Não, é porque é ponto de melhoria, o caçamba. Você só tá enxergando a coisa ruim. E aí isso desmotiva, Desmotiva. isso você perde a essência do humano, né? E quando você tem empresa, por mais que é um CNPJ, ele é humano, ele é um sonho. Exatamente. E se você tem pessoas dentro do seu sonho que não estão realizando o sonho delas, você precisa rever os seus conceitos. E não está elevando as pessoas, então o que você está fazendo? O que você entrega se Uma a coisa base? que é uma dúvida também, a gente falou sobre o que a empresa precisa fazer e o cuidado que o líder precisa ter para lidar com o profissional. E o profissional, como é que ele faz para evoluir nesse sentido de conseguir ouvir atentamente, né, ter uma escutativa e absorver sem nenhum julgamento, sem raiva, o que é que você costuma fazer com os profissionais Bru, nesse sentido? ser verdadeiro. A verdade rompe qualquer barreira. Quando a pessoa percebe que você está sendo verdadeiro com ela, quando ela percebe que o objetivo é elevá-la, fica muito fácil dela ouvir. Às vezes, por uma questão de na vida, infelizmente, isso hoje é coisa que a gente vem bater um papo e às vezes algumas pessoas de casa podem até se espantar, mas isso não era para se espantar, isso era para ser normal. E a gente se acostumou com o anormal. Ao gerente chegar, bater na mesa, dar cacetada, entende? E isso mina, Terrível. vai minando a criatividade, vai minando as pessoas. E quando o profissional percebe que é verdade, eu tenho muito, assim, pouquíssima dificuldade em dar um feedback quando é verdadeiro, né? Na minha empresa ou na empresa quando a gente está prestando algum tipo de consultoria, é super tranquilo, porque o profissional consegue perceber. Nós somos especialistas em perceber quando a pessoa está falando verdade ou mentira. Então, quando você chega de coração, Cuidado aí, o outro pessoal. fica Vocês fácil. profissionais aí, ó. Me diz uma coisa. O homem já bate o olho. Quando você tem, né, um patrão, por exemplo, assim, né, um pouco mais explosivo, né, já aconteceu, acho que muito na vida de cada um aqui. Você trabalha em várias empresas. Como é que você faz para lidar com isso? Principalmente as pessoas que são mais sentimentais, né? Você tenta conversar com ela, tenta acalmar, você... O que você faz para resolver isso? Essa pergunta é Difícil? muito. Porque quando... Primeiro, esse trabalho tem que começar pelo patrão. Tem que entender que a geração de hoje não gosta de ser gerenciada como antigamente. Ele vai começar a perder talento. A primeira coisa que eu tento fazer é despertar no patrão, né, no empresário, a consciência de que ele vai começar a perder. Porque normalmente é alguém que se põe muito em primeiro lugar. Eu tenho Às vezes, um empresário aí para te indicar, se você puder bater um papo com ele. pode me mandar. Mas isso não é o profissional que faz com o empresário? Não, o profissional ele vai ter que ser muito hábil para poder fazer isso, mas dá. O liderado tem que saber liderar o seu líder, tá? Pô, como assim, Fernando? Mas eu sou liderado. Você tem que saber o que estimula, o que derruba, porque também às vezes, né, é uma parceria. Ou tá todo mundo junto, ou uma parte cai. Normalmente, o que eu recomendo? Também a verdade, mas é chegar numa sopa, tete a tete, use a técnica do feedback que vocês acabaram de aprender aqui, porque senão a hora que você falar, eu preciso falar com você, ele já vai vir cheio de defesa, já talvez até com a sua carta pronta, achando que você vai pedir a conta para ele não ficar por baixo, ele já vai falar, não, mas eu já estava pronta a sua demissão. É uma sopinha, quando eu falo uma sopa, Não gente, é um café, uma conversa. é uma sopa, né? É uma brincadeira que nós temos. Então, chamou pro café, olho no olho, ser verdadeiro. Poxa, a forma que você tá me tratando, não tô me sentindo respeitado, não tô me sentindo bacana, porém, aí acha as coisas boas que a empresa te proporciona, acha as coisas interessantes, o porquê de você estar lá, e no final,
Aí entra, né, com o E, não coloca o mas, né, que não adianta também chegar no patrão. Então, tá tudo legal aqui, mas... Então, tá porém, tudo legal, tá bacana. E para melhorar, eu gostaria de ser tratado um pouquinho com mais respeito. Às vezes, quando fala alto, eu chamo atenção na frente das outras pessoas, eu me sinto um pouco desconfortável. Seria possível, com a vossa gentileza, me chamar de canto para me dar um feedback corretivo? Quando você for me elogiar, você pode me elogiar na frente de todo mundo. E conta comigo, eu tô aqui para poder fazer o seu sonho, construir o seu sonho e em cima disso também poder construir o meu. Você vê como muda? Sim. Talvez... E querendo ou não, esse tipo de tratamento às vezes acaba até causando uma dependência do próprio funcionário, né? Pra caraca. A gente, no dia 1º, agora de maio, a gente vai receber uma especialista que fala justamente sobre isso. Na verdade, é uma síndrome que as pessoas costumam desenvolver no trabalho, que é burnout. A gente vai falar disso no dia 1º. E que é justamente, alguns dos motivos é pelo fato de as pessoas serem dependentes emocionalmente do trabalho e não conseguir sair disso. E daí chega um momento que a pessoa não aguenta mais, surta, e aí ela prejudica a própria saúde junto com o trabalho. Total. Isso que você falou também, nossa, gente, vocês estão incríveis, maravilhosos. O colaborador fica buscando aprovação. Só que quando ele começa a buscar essa aprovação, ele começa a fazer pelo outro. Aí que está o problema. Tudo ele vai fazer em prol para o outro aplaudir, para ter o reconhecimento do chefe. E aí vocês vão falar, não vou entrar nesse assunto, porque vocês vão falar depois com essa especialista e tal, mas isso assim, é muito perigoso. Tem um amigo, que inclusive ele deve estar assistindo, que ele comentou comigo uma vez, ele falou, Fernando, meu chefe chega perto de mim, eu começo a tremer. Rapaz. Aí eu falei, por quê, cara? Ele, cara, eu me sinto burro. Aí eu falei, mas você é um cara tão inteligente, eu te admiro tanto. Ele, não, eu também me admiro, você não tá entendendo. Eu também me acho inteligente. Eu falei, mas ele falou, cara, quando ele vem falar as coisas comigo, quando ele chega perto de mim, cara, eu começo a tremer, eu começo a mexer na minha mão, porque ele percebe. Eu falei, cara, o que você tá fazendo? Ele falou, cara, eu já tô querendo dar marcha no meu negócio, já não quero, já tô de saco cheio, não quero mais. Às vezes, o cara cria uma dependência, ou às vezes o cara faz o quê? Quer achar a primeira porta para ele poder sair e não vivenciar mais isso. E não foi nem no caso. Ele já é empreendedor, ele tem uma veia empreendedora legal. Mas poderia falar, pô, vou arrumar outro trabalho. Não, ele já quer empreender no negócio dele e acabou. E aí nisso, quantos talentos, que esse cara é um talento. As empresas acabam não perdendo por conta de líderes que, ao invés de elevar, diminuem o seu colaborador. Pô, já pensou que ruim você chegar perto do teu liderado, ao invés de você elevá-lo, ele se sentir menor. Verdade. Sim, hoje a gente vê, né, muitas empresas, elas trabalham de uma forma diferente. Elas têm um lugar legal para a pessoa se alimentar, ela tem uma salinha de descanso, né? Tem empresa que agora tem até um lugar lá que a pessoa pode tirar um cochilinho. Então tem essa preocupação hoje, algumas empresas multinacionais, para manter o funcionário bem, porque o funcionário ele passa muito mais tempo trabalhando no trabalho, na verdade, do que em casa, né? Do que muitas vezes com a sua família. Né? Então, eu acho que essa é uma forma inteligente. Às vezes, um detalhe que você muda, um café que você coloca pro teu funcionário faz totalmente ali a diferença. Pela manhã, né? Uma coisinha que o cara pensa 2 vezes antes de ir embora. Total. Nós temos um trabalho com uma multinacional que é a 3M, em Sumaré, e lá nós temos um salão de beleza, esse meu e da minha esposa e uma sócia, e um lava rápido. Pô, como assim? Um salão de beleza dentro da empresa, exclusivo para os colaboradores? Sim. Uau! E ó, tudo Aqui do a bom e gente do também melhor. tem, né? Você sabe? Claro. Você acha que elas aparecem assim como aqui? É, Elas passam no salão de beleza. Bastante mágica. Daddy's hair, Bob's hair. e tudo isso pensando no quê? Ingerir e manter os talentos. Sim. Que esses talentos tenham além do salário, né, para ele não te trocar por mais 10, 5%, que ele tenha coisas que nas outras ele não vai ter. É importante que o empresário, né, nas minhas empresas eu tento sempre manter assim, o meu colaborador também é meu cliente, porque sem eles, eu sozinho, meu amigo, não vou muito longe. Não vai para muito longe, né? Olha... É verdade. Agora, Fernanda, a pergunta que não quer calar.
Lógico que nós sabemos que tem muitos patrões que aproveitam bastante dos seus funcionários, investem bastante em funcionário e tem também alguns patrões que deixam muito a desejar. Tem os funcionários que eles, ser bem profissionais, eles se entregam para a empresa, eles se dedicam, eles fazem a empresa crescer. E alguns patrões, por ter passado muitas decepções com determinados funcionários, mediante ajudar o funcionário e depois chega lá na frente, o funcionário bota na justiça, acontece, alguns patrões deixam de levantar determinados funcionários hoje, eu falo pela data de hoje, pelo fato, se eu for levantar esse funcionário aqui, ele possa vir a querer me jogar na justiça lá na frente. Então, por mais que esse funcionário esteja se dedicando, seja um mega de profissional, às vezes ele fica esperando do patrão um elogio, uma palavra, e esse patrão já está o quê? Traumatizado no elogio. Qual que seria a cara dele? Qual que seria a reação? Esse funcionário, ele vai permanecer se dedicando, produzindo na empresa, ou ele vai, né? Como é que eu falo? Relaxar. Se relaxar, Se desmotivar, né? se desmotivar. Se acuar também, Se acuar. O que você diria? Gente, deixa eu dar uma levantadinha no queixo aqui, que não, eu tive que ficar de queixo caído. Tem coisas, né, que eu respondo, que eu falo que eu aprendi, que eu estudei, e tem coisas que eu falo sobre. Isso eu vou falar sobre, porque isso eu não li, eu não assisti, eu vivo isso, tá? Então eu vou te contar a minha experiência. Quando você pega um colaborador, por exemplo, no meu caso, um dos meus negócios é salão de beleza. Então normalmente a gente pega um profissional do zero, aí você leva o cara, aí você tem um plano, aí o cara quando chega mais ou menos na casa dos 30, 20 mil, o cara... Tchau. E aí você fala, cara, e se for só tchau, tudo bem, às vezes o cara sai tchau e sai bravo com você. E você fala, o que aconteceu? Tô indo embora. Você fala, mas o que eu fiz? Do nada. Não, você nem sabe. Foi tipo uma coisa tão fantasma que você não consegue encontrar, você não tem nem a possibilidade. E aí, o que acontece? Muitas vezes, como eu reagi? Todas as vezes que saía alguém, entrava uma outra pessoa, nos primeiros dias, indiscutível, você fica avaliando, olhando o jeito, olhando se vai valer a pena, se não vai. Até que eu cheguei num ponto de ter alguns profissionais que estavam muito bem comigo e eu entregava muito mais para os que saíram e menos para o que estava comigo. E aí eu comecei a falar, pô, eu tô amarrado lá no passado, eu tô preso com aqueles caras lá atrás. E aí foi onde eu comecei a dar um pequeno ajuste nisso. Certo. E a pessoa, quando o profissional acaba indo embora, ou algum motivo desse, ou entra na justiça, isso tem a ver com ele. Eu não posso parar de plantar, de fazer o que Deus me chamou para fazer por conta do que eu sofri lá no passado. Difícil, mas é necessário. É verdade. Bom, quero te agradecer. Vai ter que querida. voltar, vocês vão ter que voltar. Vamos, Fernando, vamos. maravilhoso. Foi muito bom. Deixa os seus contatos pra gente, por favor. Claro, vou deixar o meu Instagram, é Fernando Praxis, Praxis 88. Bem facinho, né? Facilito. Vamos seguir o Fernando Obrigado, de volta, tá bom? Fernando. A gente Obrigado, conversa mais. obrigado. Foi uma honra estar aqui com você. Maravilhoso. Obrigado. Prazer foi Foi um nosso. prazer, obrigado pela aula que você deu aqui. É incrível. Olha, amanhã estamos de volta e você é o nosso convidado mais do que esperado, você já sabe, né? É isso aí. Um beijo. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até amanhã.